Olá, povo de Deus, solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, 12 de outubro de 2020. Nossa reflexão hoje é a partir de Esther 5, 1b2, 7, 2b3. Apocalipse 12, 1, 5, 13a, 15 a 16. E João 2, de 1 a 11. Juntamente com os livros de Tobias e de Daniel, o livro de Esther tem como pano de fundo a diáspora do povo de Israel. A palavra diáspora vem do hebraico, significa dispersão, expulsão, exílio. Quando falamos diáspora, referindo-nos ao povo judeu, logo nos lembramos das diversas expulsões que sofreram por ataques de outros impérios e a formação de comunidades judaicas fora do território de Israel. Tobias é um deportado israelita na Assíria, sob o poder de Salmanasar e Senaqueribe. Daniel está entre os deportados judeus em Babilônia, sob o poder de Nabucodonosor e Baltazar. E Esther na diáspora judaica na Pérsia, sob o poder de Artaxerxes. Temos duas versões do livro de Esther, a mais antiga em hebraico e que se encontra também nas Bíblias dos cristãos reformados, e outra com acréscimos em grego, versão que se encontra unicamente nas Bíblias católicas. Trata-se de um texto nacionalista, em defesa do judaísmo, com provável composição no fim do período persa, pelos anos 350 a.C. ou menos. Os acréscimos em grego são do segundo século antes de Cristo. A tradução da Bíblia pela CNBB destaca Esther na lista das grandes mulheres do povo de Israel, tais como Sara, Agar, Rebeca, Raquel, Tamar, Ruth, Débora, Judite. E faz uma observação interessante sobre o trecho de hoje. A intervenção de Israel em prol de seu povo suscitou no cristianismo a aplicação mariológica de alguns textos. Também Maria intervém por seu povo, a igreja, e por todos aqueles que buscam Deus. Esta interpretação, evidentemente, só se aplica aos versículos de hoje de Esther, abstraindo-se do conjunto do seu texto, e nos parece equivocada em relação às bodas de Caná, como veremos no Evangelho de hoje. O destaque do texto de hoje é que Esther, com a sua beleza, poderia ter requisitado do rei até metade do reinado, mas ela preferiu defender a vida do seu povo. Então, relação direta com Maria, que depois de ter sido escolhida para ser a mãe do Salvador, não buscou honrarias para si, mas se fez, desde o primeiro momento, servidora do Apocalipse 12. Essa mulher, vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas, merece dos exegetas várias aplicações. A mulher é celeste por seus atributos astrais, sol, lua, estrelas, e é identificada em 3 planos. A sinagoga ou comunidade de Israel, da qual nasce o Messias, a igreja que gera o Messias em cada cristão e Maria. Maria já foi chamada de mulher em outras ocasiões, tais como a cena ao pé da cruz. O dragão é, no Primeiro Testamento, o império agressor. Vencedor na luta entre a mulher e o dragão é o Filho, é o Messias. A mulher é a igreja que torna a dar à luz o Cristo nos cristãos. E desde longa tradição, essa mulher é identificada tanto com a igreja quanto com Maria, ambas encarregadas de dar à luz o Messias para a humanidade. Evidentemente
que João 2, de 1 a 11, é extremamente simbólico. Não é narração de um fato. O fato está por trás, mas Jesus joga com símbolos. Assim nos falava o padre Libano. Trata-se de um texto tão simbólico que uma leitura superficial não nos permite explorar todo o seu significado. O Evangelho de João não chama as atitudes surpreendentes de Jesus de milagres, mas sinais. Assim como temos no livro do Êxodo, por exemplo, quando vemos os diversos sinais que Deus fez para convencer o faraó a deixar ir o povo hebreu para a terra prometida. Esse trecho de João de hoje fala do primeiro sinal de Jesus, realizado em Caná, na Galileia, no terceiro dia, 3 dias após a promessa feita a Natanael e 7 dias após a cena de Betânia com o testemunho de João. Como nos diz a Bíblia de tradução ecumênica, o Evangelho assim inicia-se como Gênesis, com uma semana. Esta, ao 7º dia, vai desembocar na primeira manifestação da glória de Jesus. Outro elemento importante de hoje é vermos que os noivos não têm nome, mas sim Jesus e Caná. Trata-se, na verdade, do casamento de Jesus. Ele é o noivo, o Caná, a noiva, terra da primeira aliança. Continuando a perceber os elementos significativos do nosso texto de hoje, observamos que o evangelista fala de 6 talhas de pedra, com 2 ou 3 medidas cada uma. A medida era de 40 litros, portanto as talhas variavam de capacidade de 80 a 120 litros. Era uma quantidade considerável. Porém, as talhas estão vazias. São 6 talhas simbolizando a incompletude da Torá e estão vazias, pois o judaísmo não tem mais nada a dar. Esvaziou-se com tantos ritos vazios. A mãe de Jesus aí em nenhum momento é chamada de Maria, porque essa mãe do noivo é a comunidade cristã, atenta aos sinais dos tempos e que sabe que o judaísmo não tem mais vinho. Daí se entende também quando Jesus fala para sua mãe: mulher, por que dizes isto a mim? Na verdade, a tradução literal é que há para mim e para ti. Dependendo do contexto, significa por que te intrometes. Lembremos-nos de que aí estava a mãe de Jesus e os discípulos. Jesus ainda diz: minha hora ainda não chegou. Sabemos que para o 4º evangelho, a hora de Jesus é o momento da sua glorificação na cruz, onde já temos para João o Cristo glorioso ressuscitado. Fazei o que ele vos disser é uma forma de corrigir a palavra de Eva, a primeira mulher, por quem nos veio o fruto da desobediência. Agora é a nova Eva, cujos filhos, a humanidade, serão fiéis ao Senhor. A teóloga Solange do Carmo também nos explica que o mestre Sala é a representação dos grandes do judaísmo, cuja tarefa era zelar pela festa da vida, mas preocupados com os rituais, deixaram as talhas vazias. Agora nem sabem a origem do bom vinho, mas os serventes sabem, pois só quem se põe a servir conhece de fato o noivo, o servo de todos. Os discípulos também são testemunhas das núpcias, para representar as lideranças cristãs que assumirão o lugar dos líderes judaicos. Importante deixar claro que o texto é cristológico, isto é, focado em Cristo, e não mariológico, focado em Maria,
pois João está preocupado em apresentar o noivo, que é ao mesmo tempo o vinho novo, o evangelho dado ao mundo para a sua alegria. Isso é bom ressaltar, pois há leituras que distorcem o sentido do texto, destacando o papel de Maria, reduzindo esse sinal relatado por João a uma frase totalmente fora de foco, como a tal do pede a mãe que o filho atende. Tanto aqui como aos pés da cruz, a mãe de Jesus não tem nome, pois nas duas referências se trata da comunidade cristã. Concluindo, essas leituras são escolhidas para uma festa mariana, porque Maria deu Jesus ao mundo, e esta é a missão da comunidade cristã. Nossa Senhora Aparecida, nossa Mãe Negra, que emerge das margens das águas do rio Paraíba em 1717, para ser sinal de libertação dos negros escravizados, trazidos à força ao Brasil. Rogai por nós. Um beijo no seu coração.